Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia e trouxe aqui para vocês uma breve explicação, com a correção desse PET final avaliativo do terceiro ano, de ambas as modalidades, como pode ver aqui. Vamos lá para ele agora. Bom, atividade 1. Analise as proposições sobre as noções de impacto ambiental. Sempre que for remeter a impacto, a gente sabe que é algo negativo, tá? Vamos lá, é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Então, essa alternativa aqui está correta, né? A 2 é qualquer alteração no sistema socioeconômico. Então, quando estiver falando somente em economia, as coisas não estão relacionadas ao meio ambiente. Então, isso aqui já está errado. A 3 é uma alteração ambiental que pode ser natural ou induzida pelo homem. Inclui um julgamento do valor da significância de um efeito. Então, essa aqui também seria correta, tá? Então, aqui até pode ter essa noção, mas natural seria o impacto? Sim, então, quando ocorre uma queimada que pode ter ocorrido de forma natural, aquilo vai ocasionar uma perda de mata, e aquilo foi natural, uma alteração que foi natural. 4 é a alteração do meio ambiente que afeta as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, essa aqui também está correta. E 5, todas as atividades humanas, sem exceção, geram impacto ambiental direto ou indireto. Então, isso aqui está errado, Então, assim, vamos dizer, se você for plantar uma árvore, você está colocando um impacto ambiental. Então, isso não é impacto, Você vai estar ajudando em vez de estar prejudicando. Então, aqui a alternativa correta vai ser a B, somente as alternativas 1, 3 e 4. 2. O crescimento precipitado das cidades em decorrência do acelerado desenvolvimento tecnológico na segunda metade do século XX produziam um espaço urbano cada vez mais fragmentado, caracterizado pelas desigualdades de segregação espacial, subemprego e submoradia, violência urbana e graves problemas ambientais. Sobre os problemas socioambientais nos espaços urbanos industriais, é correto afirmar que vou começar até aqui de baixo para cima, daí para a chuva ácida ocorrida nos países ricos apresenta como consequência a destruição da cobertura vegetal e a alteração das águas, embora favoreça a fertilização dos solos agricultáveis. Então, essa aqui já está errada, Quando estiver falando em chuva ácida, não vai ter essa ideia de solos agricultáveis, inclusive vai prejudicar as lavouras, as plantações. D. A violência urbana, problema agravado nos últimos anos, está associada a mais distribuição de renda, a livre comercialização de armas de fogo e a cultura armamentista existente na maioria dos países. Então, até essa partezinha que não está marcada estaria correta, mas aqui, quando entra aqui a livre comercialização de armas de fogo, isso aqui eu já vi que está errado, somente alguns estados, mesmo dos Estados Unidos, já tem essa ideia, e mesmo essa cultura armamentista lá na Europa é algo que eles estão tentando evitar, até em termos de armamento nuclear e tudo mais. Assim, os conflitos sociais existentes no espaço urbano mundial estão associados à ampliação de políticas públicas para a melhoria de infraestrutura, que provocou o deslocamento de milhões de pessoas do campo para a cidade. Então, assim, quando está falando de conflitos e vê que é ampliação de políticas públicas para a melhoria de infraestrutura, isso fica um pouco estranho, Porque está ocorrendo conflito, porque está ampliando a política pública, não é isso que está ocorrendo. Está ocorrendo conflito porque não está tendo essa ampliação, então não está tendo melhoria na sua infraestrutura. Então, essa aqui é uma alternativa que tem que prestar bem atenção, que poderia confundir. E as ações antrópicas, em particular, as atividades ligadas ao desenvolvimento industrial urbano, têm comprometido as qualidades das áreas superficiais, sem, contudo, alcançar os depósitos subterrâneos. Então, a gente sabe que o que está ocorrendo aqui em cima compromete, sim, as águas subterrâneas. A, que é a alternativa correta, os resíduos domésticos e industriais, aliados a numerosos espaços marginalizados, problemas de transporte, poluição de água e do solo, bem como os conflitos sociais, são grandes desafios das cidades na atualidade. Então, aqui seria a alternativa A correta. 3. Nos jornais em todo o mundo, cotidianamente, a palavra crise está associada à economia. Várias reuniões de liderança são realizadas para discutir crise econômica e nelas a questão ambiental
é geralmente tratada com menor profundidade com que se discutem os problemas econômicos. Um dos grandes desafios para diminuir o peso da crise ambiental é, vamos lá, difundir em escala global os hábitos de consumo que estão presentes? Não, isso aqui a gente já sabe que não, que é justamente pelo hábito de consumo nos países desenvolvidos que está ocorrendo uma crise ambiental. A B, controlar a natalidade dos países mais pobres. Então a gente sabe que isso aqui não está em questão, né, sobre a crise ambiental, já que tem outros problemas, né, que estão impactando, e controlar algo dos países mais pobres e não controlar dos países mais ricos não faz sentido. A C, desenvolver as pesquisas de novas tecnologias para incentivar o uso de recursos naturais menos suscetíveis ao esgotamento. Então, essa aqui seria a alternativa correta, a alternativa C. D, expandir modelos econômicos neoliberais, né, concretizações voltadas à educação. Então, isso aqui a gente sabe que não está relacionado, quando se fala em meio ambiente, não está relacionado à economia, né? Por mais que ele fez essa ligação da palavra crise com economia, mas ali está no sentido de dinheiro mesmo, né? Agora, quando se fala em ambiente, né, na questão ambiental, não está relacionado a um modelo econômico. E promover desconcentração espacial das populações que vivem nos vales fluviais, né, onde há forte pressão sobre recursos naturais. Então, isso aqui também a gente vê que está bem errada, né? Não é você tirando a pessoa que mora perto de um lago, de um rio, que vai diminuir a crise ambiental. 4. Atualmente, problemas de refugiados são uma atenção da opinião pública mundial. Todas as afirmativas sobre a questão dos refugiados estão corretas, exceto... Então, vamos lá. O termo refugiado no sentido estrito aplica-se a pessoa que, na fuga de seu país de origem, ultrapassa uma fronteira internacional reconhecida e tem necessidade de assistência e proteção imediata. Então, correto. A. B. A legislação de países que têm recebido refugiados, elaborada geralmente com preocupações humanitárias, permite aceitar indivíduos. Então, a gente sabe que não é isso que ocorre. Então, essa aqui já seria a alternativa errada. Então, assim, nem vou ler as outras, né? Que a gente já sabe que estão todas corretas, tá? E a gente sabe que quando se fala nessa questão de refugiados, eles não são permitidos entrar com essa facilidade, né? Ter essa aceitação. São muito poucos, né, que acabam tendo essa aceitação. A 5, a posição dos BRICS frente à nova ordem mundial reflete, de certo modo, a polarização econômica que marcou o mundo após a Guerra Fria. Tal polarização se refere-se na oposição entre... Então aqui eu até estou falando do BRICS, então é lá, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso aqui está relacionado a esse mapinha aqui, ó. Provavelmente vocês já viram, né? Que é a divisão entre o norte e sul, em que você vê que os países mais desenvolvidos, né? Estados Unidos, Canadá, Europa, Rússia e até Japão, né? E Austrália, mesmo fazendo parte do sul, mais entrando nessa divisão, são os países mais ricos, enquanto os que estão aqui em roxinho são os países mais pobres. Então a gente vai ver Brasil, África do Sul, China, Índia. Então, quando for falar nessa polarização que ocorreu, a gente vai estar aqui, ó, questão A, o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido, que foi essa ideia que eles traçaram, de como uns estavam na frente, né, os outros países são os subdesenvolvidos, né, e eles colocaram como os países ali do sul, né, mesmo que em termos geográficos, né, aqui pela linha do Equador, a China, por exemplo, seria norte, mas ali foram somente em termos econômicos, dividir entre norte e sul. Então o resto aqui está tudo errado, né. E 6, o mapa procura se representar a lógica espacial do mundo contemporâneo pós-União Soviética, no contexto de avanço da globalização e do neoliberalismo. Quando a divisão entre países socialistas e capitalistas desfez e as categorias de primeiro e terceiro mundo perderam sua validade explicativa. Considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição espacial aponta para... Aqui é importante a gente ver como tem, tá aqui na legenda, potência mundial. Então a gente vê qual que é esse país aqui. É importante, principalmente para vocês terceiro ano, que faz Enem, que prestam alguma coisa, ter noção de onde fica os países mais importantes, né, como aqui os Estados Unidos. Então a gente sabe que é uma potência mundial. Então a gente sabe que quando está tendo essas setinhas aqui, é o que? É eles influenciando outras regiões, tá? Então ele vem aqui e influencia o Brasil, né? Área de influência da rede mundial. Então assim, a gente sabe que quando está falando nessa distribuição espacial, a gente já vê que alguns países eles pegaram essa ideia de influenciar outras economias, né? Então a gente vê que seria essa alternativa aqui, ó, a influência das grandes potências econômicas, já que o que Estados Unidos, Japão, alguns países da Europa eles passaram a influenciar
as outras regiões que estavam mais carentes, tá? Dos países que estavam que estão, né, em desenvolvimento. Com isso a gente fecha, né, esse PET avaliativo. Qualquer dúvida, sugestão, vocês podem comentar. No mais, bons estudos. Espero que tenha tirado qualquer dúvida, né, e ajudado vocês. E tchau, tchau.